Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui para mais uma reflexão e hoje eu quero falar sobre o adoecimento, ou melhor, falar sobre algumas doenças, doenças físicas, mentais, que ocorrem e por que muitas vezes ocorrem, né? Eu quero refletir a respeito disso, para que a gente possa analisar e para que possa olhar para essa situação. E nós temos mais uma novidade. A novidade é a seguinte: nós vamos atender em mais um local, né? Nós vamos abrir mais uma oportunidade aí de atendimento no consultório da doutora Carol, né? A microfisioterapeuta aqui de Santo Antônio da Platina. Então, às terças e quintas, a partir das 18 horas. E também vou organizar uma agenda para o domingo de manhã, porque algumas pessoas estão solicitando, tá bom? Então, como eu realizo o atendimento online, essa questão do horário aí para mim, né, é tranquilo, mas algumas pessoas preferem presencial, desculpa. E aqui, né, de Santo Antônio da Platina, de Jacarezinho, então nós vamos organizar esse atendimento também, tá? Além dos demais. Então nós vamos abrir aí mais essa oportunidade. Eu vou mudar aqui então o ângulo do celular, né, para que possa projetar a imagem dos bonecos, para que a gente possa conversar sobre esse tema de hoje, né, as doenças que acompanham aí a nossa vida, tá bem? Então, de onde vem esse adoecimento, essas doenças, né, essas grandes dificuldades que muitas vezes nos paralisam da nossa história, da visão que nós temos aqui no nosso inconsciente a respeito da nossa história. Esses registros, eles vão nos fazer tomar decisões, prosseguir, vão nos fazer caminhar, e algumas vezes em círculo, porque a gente não consegue ver de outra forma, tá? Então, esse adoecimento e essas doenças, elas estão na nossa história e é lá que nós vamos encontrar a solução para esses problemas. Eu vou abaixar aqui para que a gente possa olhar os bonecos. Bom, gente, então vamos lá para a nossa reflexão de hoje. Então, eu quero representar aqui, ó, com as doenças, né? A doença que talvez você possa estar enfrentando, seja ela psíquica ou física, tá? Vamos representar aqui como dor, doença, dor. E aqui eu vou colocar a criança, né? A nossa criança interior diante desse problema, né? Carregando todo esse fardo diante desse grande problema aqui, né? Olhado por essa criança, algo difícil, algo pesado, complicado e que muitas vezes impede essa criança de ser livre, impede essa criança de poder viver uma vida tranquila, tá? E quero representar aqui o nosso adulto, né? O nosso adulto olhando para esse cenário aqui, né? O nosso adulto olhando para o sofrimento da nossa criança, a dificuldade de carregar tudo isso, as reclamações, os medos, a insegurança, o olhar
temeroso para a situação, frágil, sem ter o que fazer em relação a essa situação, tá? Então aqui o nosso adulto olhando para esse contexto, para essa situação, né? E o movimento que eu quero fazer aqui é o nosso adulto se aproximando da nossa criança, cuidando dessa criança e dizendo para essa criança: eu sinto muito. Eu sei que para você foi muito difícil carregar essas dores, essa doença. Eu agora vejo o quanto tudo isso é complexo para você, mas eu sou adulto, eu sou grande e eu posso cuidar do meu jeito, mas eu posso cuidar dessa situação. E eu quero, nesse momento, pegar essas dores, essas dificuldades, para que eu possa olhar para ela, cuidar dela, e quero entregar para você todo o amor, carinho, afeto, cuidado, e que você possa ser livre para ser criança, para ser feliz. Então, nessa situação, né, o seu adulto acolhe, né, abraça, cuida da sua criança, dê todo o suporte que ela precisa para que vocês possam prosseguir, né? E prosseguir agora sobre esse cenário, né? A criança com muito amor e carinho para que ela possa seguir, e o seu adulto responsável pela sua dor, o seu adulto, né, olhando para essa dor, para essa circunstância de forma consciente, tranquila, refletindo, pensando, analisando, para que isso possa ser incluído, né? Possa ser incluído na sua vida, para que você possa prosseguir, olhando talvez para essa situação de uma forma diferente, de um jeito diferente, porque agora você é adulto, você consegue, você pode, você é capaz, tá bem? Então, que você possa refletir sobre isso, né, e fazer esse exercício, mesmo que aí na sua casa, sozinho, olhando para a situação. E uma dica também que eu quero dar: você pode escrever. Então, de repente, o olhar que você tem dessa criança, da circunstância que ela viveu, sobre o ângulo que você está olhando para essa história de fora, sobre uma perspectiva de fora, mas escreva a história dessa criança, como você vê, como que foi, quais eram as suas expectativas, né? O que ela esperava, o que ela almejava. Escrever é uma terapia muito boa, né? Então escreva, e como adulto, olhando para sua criança, como você vê isso. E se você também quiser escrever na perspectiva da criança, você pode. Escreva na perspectiva da criança, depois na perspectiva do adulto, olhando de forma a tomar conta, a cuidar
porque você consegue, tá bom? Acreditando no seu potencial, tá bem? E depois de escrever tudo isso, né, faça toda essa análise e ou você guarda essa carta, né, essa escrita, ou você queima e joga fora. Daí fica a seu critério, tá bem? Então, que Deus abençoe a sua vida. E até o próximo vídeo, né?